Uma matéria da revista Isto É dessa semana mostra que Rosemary Noronha, ex-amante de Lula, tem fugido dos oficiais de justiça como o diabo foge da cruz. Ninguém consegue intimá-la desde 2017. Na portaria do prédio onde vive numa cobertura na região da Avenida Paulista, o porteiro diz sempre a mesma coisa: ela sai bem cedo e só volta tarde da noite. Os oficiais de justiça precisam intimá-la em horário comercial. Rose, como ela é conhecida, deveria se apresentar à justiça de 15 em 15 dias por causa de medidas cautelares adotadas contra ela pela juíza Adriana Dizanetti da 5ª Vara Federal de São Paulo, mas não cumpre o determinado. Além de brincar de esconde-esconde, ela ainda responde a 3 processos decorrentes das fraudes cometidas na Operação Porto Seguro, desenvolvida pela Polícia Federal em 2012. Segundo pessoas próximas a ela, teme ser presa a qualquer momento, por isso prefere não se apresentar quinzenalmente à 5ª Vara Federal. Na sequência, a revista falou com Sônia Maria Nova, irmã da ex-secretária da Presidência em São Paulo, Rosemary Noronha. Vou ler aqui para vocês o trecho mais importante dessa conversa. A Isto É pergunta: a senhora sabe onde encontrar sua irmã, Rosemary Noronha? Sônia responde então: mas ela não foi presa? Olha, não sei como ela ainda não foi presa. Ela cometeu vários crimes, corrupção, tráfico de influência, organização criminosa. Acho que está demorando para ela ser presa, né? A entrevista continua. A senhora não tem mais contato com ela? A resposta: a Rose sumiu, principalmente depois da Operação Porto Seguro, quando ela terminou o caso com o Lula. E finalmente, a Isto É questiona: depois do escândalo da Operação Porto Seguro, Lula não quis mais saber da Rosemary? Sônia responde: eles continuam se falando por meio do Okamoto. A pedido de Lula, Paulo Okamoto ajudou Rose a contratar mais de 40 advogados. Agora que Lula foi preso, isso acabou. Ela alega que está sem dinheiro. Augusto, começo essa com você. 40 advogados, é uma coleção de absurdos isso, né? Aqui cabem vários comentários, né? Primeiro, a nossa ex-segunda dama tá mostrando aqui o caso dela, o desleixo da justiça em relação a certos episódios. Vamos lá. Ela deveria atender a medidas cautelares e desrespeita a justiça ostensivamente. Deveria comparecer a cada 15 dias, não é? A 5ª Vara Federal e não dar as caras. Segundo, acho uma beleza essa história de não conseguirem achá-la. Vocês já foram processados certamente, porque no Brasil é o bandido que processa quem tem razão. Sempre me acham. Eu, por exemplo, não consigo fugir de ninguém. Porque até os porteiros das empresas em que trabalho parece que ajudam a justiça. Ó, tem um homem aí, já o professor Vila, aqui parece que é uma operação espetacular quando tem que entregar algum. Acho que eles gostam de ver o Vila. Os oficiais, eles conseguem cooptar todos os porteiros. Olha, tá aqui, tá aí o Vila. Eu recebo todos, até porque eu tenho respeito pelo trabalho dos oficiais que trabalham direito, não é o caso de Satuma aqui, e sempre eu gosto de repetir a eles a mesma pergunta: vem cá, você não acha engraçado bandido processar quem não fez nada? E eles riem até, mas me entregam o papel e é marcada a audiência. Bom, ela sai cedo e chega tarde. Eu tenho uma sugestão a dar que eu aprendi lendo gibi, né, com histórias do tipo: segue, espera chegar o horário comercial, porque a lei brasileira tem esses detalhes, né? A coisa é tão bem feita aqui que tem que ser no horário comercial, embora ela não trabalhe. Espera chegar então 9 da manhã, e você diz, ela está aqui numa loja, ou fazendo compra, ou vadiando, e vai e entrega isso aí. Demorar esse tempo todo desmoraliza a justiça. Desmoraliza também um negócio que só existe no Brasil, chamado Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. Esse eu acho ótimo. Eu faço questão de saber quem são, porque eu não contrataria nenhum. Existe jornalista não investigativo? Até o cara que só fica fazendo fofoca, né? Ele precisa saber quem está com quem, para não usar o verbo certo que a gente usa, quem deixou de estar com alguém antes de publicar. A receita de bolo
Você tem que investigar para ver se dá certo. A investigação é tão inseparável do jornalismo quanto a curiosidade, o escrever bem e o gostar de ler. Mas temos uma entidade, portanto, como eu não pertenço a essa entidade, eu acho que eu sou um jornalista não investigativo. Então, eu não pertenço a essa casta. Eu pergunto, o que esperam os jornalistas investigativos para descobrir o que acabou de descobrir, isto é, sem mobilizar jornalistas investigativos? Mobilizou jornalistas. Falaram com a irmã, que disse essas coisas, entre outros detalhes que tornam a história ridiculamente romântica, como, por exemplo, ela contando que o namorado Lula arrumou para ela até ingresso para o show do Roberto Carlos e para outro show do Roupa Nova. Então é uma coisa bonita. A cunhada oficiosa, ia junto jantar com o Lula e eles se amavam, tal. Já que se amavam, e agora que não existe a Marisa Letícia para vigiar, o Lula deveria cometer a gentileza de incluir na lista dos que têm direito à visita conjugal, visita íntima, na cadeia, a Rose Noronha. Ele devia fazer isso. Por que não, né? Pois se ele viajava com ela como clandestina para tudo quanto é país, por que não abre espaço para essa moça tão infeliz, que perdeu 40 advogados e que ainda certamente pensa na vida linda que ela teve com o namorado, que era o personagem que aparecia no escritório da Presidência da República em São Paulo, de calção, chuteira e batendo um pênalti que certamente perdeu, né? Se isso é foto, se ela olhando essa foto continuou a namorar o Lula, é paixão mesmo, porque essa foto é para acabar com qualquer casamento ou namoro. Oi, Lu, fala. Olha, na época, né, logo que saiu as denúncias contra ela, a gente ficou sabendo que era assim. Ela viajava com Lula, fazia viagens internacionais com o ex-presidente Lula, quando a dona Marisa não ia. Então, tinha quase um acordo ali de cavalheiros. Ou a dona Marisa ou ela estava na comitiva. E tinha muita reclamação, principalmente do pessoal do Itamaraty, porque ela tratava muito mal, ela trataria muito mal os funcionários, ela tratava muito mal o pessoal, inclusive do Itamaraty, da representação diplomática. Então, causava problemas para a comitiva, não era bem aceita pelo grupo, dava problema nas viagens internacionais. E com relação ao número de advogados, realmente é um negócio bastante complicado, né? Porque a gente lembra no ano passado, durante a tentativa, né, do PT de garantir a eleição a candidatura do ex-presidente Lula, o PT tinha advogado para o TSE, advogado para o Supremo Tribunal Federal, advogado que cuidava de ações internacionais. Realmente haja dinheiro para pagar tanto advogado. Exatamente isso. Eles eram tão discretos que ela não ia para o quarto do casal nas viagens aéreas antes que o avião decolasse. Ela esperava decolar e aí ela atravessava discretamente o corredor para ir lá para frente e não voltava. Então ninguém sabia, né? O que acontecia. Mas ela cometia um crime que envolve o comandante do avião ao embarcar clandestinamente, porque ela não aparecia o nome no diário oficial, ela não constava oficialmente da comitiva. Isso é crime, porque é um bem da União. O sucatão e depois o sucessor do sucatão são bens da União. Ela não podia usar isso, ela não era passageiro oficial, o comandante do voo tinha a obrigação de se negar a decolar, mas era o Lula. Então ela foi lá ajudar o Lula a dizer besteiras, né? Porque ela o aconselhava durante a noite nos intervalos, porque ele tem tesão de 20, imagine naquela época como é que era o desempenho do homem. E ela foi conhecer o mundo às nossas custas, porque ela era a parceira que começou um caso de amor no bailão do sindicato dos bancários. Quer dizer, é muito brega, né? Além de tudo.
Pra mim, o mais absurdo é uma amante grosseira, né? Esse é o cúmulo da arrogância. Ela é mal educada. Cúmulo da arrogância. Até a amante é arrogante, olha só. Passou por osmose, pegou do Lula. Aqui vale um ponto, né? Eles estão com dificuldades de ter acesso a ela, tá fugindo dos oficiais de justiça. Me lembrou, né, do absurdo que foi, vamos dizer assim, considerar a condução coercitiva ilegal, né? Isso foi uma grande derrota aí pro Brasil, pro Estado Democrático de Direito, quando você quando a polícia, né, enfim, o órgão jurisdicional não consegue trazer uma pessoa para depor à força, né? Absurdo. Exatamente. Inclusive, isso vale, pessoal, para os dois lados do mundo político, né? É a mesma dificuldade que está vendo também no caso Queiroz. É a mesma coisa. Você não consegue trazer o cara para depor. Os parentes, os Bolsonaro, você não consegue ninguém. E aí tem gente que ainda fala que esse não é o país da impunidade. Imagina isso, você não consegue, a polícia, né, os órgãos jurisdicionais não conseguem trazer a pessoa para depor. Quanto dinheiro está sendo gasto, né, com as diárias, as horas desses oficiais de justiça caçando essa fugitiva já. Perfeito. Praticamente. Vamos ver o que fará amanhã a juíza Adriana Freisleben de Zanetti, que formalizou essa medida cautelar. Ela tende a aparecer lá a cada 15 dias. É só a juíza avisar o oficial de justiça que ele entrega. Sim. Simples assim. Mas assim, uma coisa é certeza, né, Augusto? Quando conseguirem falar com ela, já tem uma culpada lá clássica, né? Que é a falecida Dona Marisa, né? Sempre. Joga tudo na conta dela. Põe na conta dela.